Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre uma aula que eu dei no Expodonto de 2019 que falava sobre moldagem. Eu vou falar só da parte manual, não vou entrar na parte digital não, tá? Aí tá meu mini currículo e a liga odontológica que eu faço parte, tá? Então vamos falar do preparo de coroa total, como eu já havia falado em outras aulas, a gente tem a primeira inclinação, a segunda inclinação, o desgaste incisal, desgaste do cíngulo, e assim a gente tem aí a forma de todo o preparo de coroa total. A partir daí a gente vai fazer a moldagem, né? Então a gente tem que ter uma preocupação sobre a linha de término, onde eu tenho, nunca posso deixar a linha de término em áreas estéticas supragengival, apenas em áreas não estéticas, né? Nunca posso deixar ao nível gengival, porque é a área onde mais tem acúmulo de placa e, consequentemente, eu iria ter aí um fracasso rápido no meu trabalho protético. O ideal em áreas intrasulculares seria em áreas estéticas, 0,5 milímetros dentro do sulco gengival, né? Então, mais uma vez aí, o desenho da linha do preparo em um dente rígido, como ficaria aí o desgaste, né? Mostrando aí os espaços biológicos, a gente tem 0,69 milímetros de suco gengival, a gente utilizaria somente 0,5. Então, está aí um término intrasulcular, mostrando aí o término em chanfro. Como que eu faço a cópia desse término em chanfro? Eu tenho que lembrar que se eu tentar moldar sem nenhum recurso, eu vou dobrar essa gengiva sobre o meu término e o protético, o protesista não vai ter aí a identificação depois de onde está o término do trabalho, nem o protesista, nem o protético, tá? A preocupação nossa é obter o que a gente chama de saia, que é a cópia além do chanfro. Então a gente identifica aqui o término em chanfro e aqui a saia, que é a cópia do sulco gengival, tá? Do resto do sulco gengival. Então a gente tem esse desafio, tem esse desejo e muitas das vezes a gente tem aí essa realidade. Não vamos deixar isso aí ser a nossa realidade, tá? A gente tem que se preocupar com o afastamento gengival, ele tem que ser traumático e reversível, visualizando então uma perfeita linha de término e o perfil de emergência, possibilitando então o laboratório confeccionar uma prótese bem adaptada, tá? Ele tem que ser colocado 4 minutos antes da moldagem e a recuperação ocorre depois de 30 segundos. Então a moldagem tem que ser efetuada rápido, né? Como agentes afastadores aí, a gente pode ter fios impregnados. A gente pode ter fios impregnados com sulfato de alumínio e potássio, sulfato férrico. Lembrando que algum desses agentes adstringentes aí, eles causam pigmentação na nossa moldagem, pode interferir aí na pigmentação. Então, a gente lava depois que utiliza esse material, tá? Com epinefrina, os fios com epinefrina nunca devem ser usados, tá, gente? Porque ele tem uma quantidade enorme de epinefrina por pedaços de fio. Então, pacientes que têm problemas cardíacos podem ter aí arritmias ou outros problemas mais sérios. Então a gente tem aí de preferência o cloreto de alumínio a 25% é o mais utilizado, né? A adaptação do fio, ela não pode ser dessa forma. Fica parecendo que a gente está com um cachecol aí sobre o dente, né? Lembrando aí até o Frozen, né? Então a gente não pode pôr o fio pensando que dessa forma aí estaria fazendo um afastamento gengival, tá? O fio afastador, ele tem que seguir alguns padrões. Eu tenho fios trançados, que são fios mais simples, tá? Tenho fios que apresentam aí um pequeno filamento de cobre que
ele mantém aí a formato desejado aí dentro do sulco. E a gente tem os fios entrelaçados e tricotados, que são os fios mais modernos, que eles têm a tendência de, depois que colocados dentro da cavidade, eles têm a tendência de expandir um pouco e provar aí um afastamento melhor. Tá? Então, uma boa moldagem, a gente teria aí a cópia do sulco gengival, e em alguns casos sai até o fio junto. Significa que capturou esse fio dentro do sulco gengival. Então a gente pode ter aí o afastamento e a moldagem com um fio único. Tá? A gente teria ali um fio único, o ideal aí seria com uma gramatura intermediária, no caso ali os fio número 0. Tá? Seria colocado o fio, e eu posso utilizar agora um outro agente adstringente, que seria aí em cápsula. Tá? A gente tem aqui o agente adstringente da 3M, que ele dispensa o segundo fio afastador. Ele promoveria aí um afastamento químico e físico, à medida que a gente coloca o primeiro fio mais fino, dispersa isso aí sobre o suco gengival. Antes de moldar, a gente lava e teria aí esse afastamento aí momentâneo. O mais comum é a moldagem com duplo fio, onde a gente coloca os dois fios, tá? Um para afastamento vertical e o segundo para afastamento horizontal do suco gengival. Tá? Então, o segundo fio ele teria uma espessura mais grossa do que o primeiro. Então, antes de colocar a silicona, a gente colocaria ali, tiraria o fio mais grosso e dispersaria a silicona. Né? E em seguida viria com o silicone pesado na moldeira para fazer a cópia do resto do material. Tá bom? Então a gente teria aí uma cópia que a gente chama de dupla mistura. Tá? Então é ao mesmo tempo feito a manipulação do pesado e do leve. E notem aí o padrão, onde a gente tem o leve sendo só evidenciado aí nas áreas mais delicadas. Então, dando um close aqui, a gente vê o término em chanfro, né? E a saia. Aqui um outro molde, a gente faz a moldagem da boca toda, e em destaque aí mostrando a saia e o término do nosso trabalho. Erros que podem ocorrer na dupla mistura. Quando a gente faz a dupla mistura, a gente leva os dois ao mesmo tempo, né? E pode ter aí o escoar de uma forma irregular, causando então um molde muito feio. Parece que o molde na verdade está derretido, né? Isso aí é um erro grave. Tá? Um erro que pode ocorrer também na técnica que a gente chama de dupla moldagem seria moldar primeiro com pesado e depois moldar com leve e não ter um bom encaixe. A gente teria esse tipo aí de padrão. Tá? E esse padrão seria um padrão onde a gente teria uma cópia que aparentemente no leve estaria bem copiado, mas ele estaria em níveis diferentes aí com o resto da arcada. Isso iria levar a um erro de adaptação futura do trabalho. A dupla moldagem correta, então, seria moldar primeiro com pesado, fazer o alívio ou com broca ou com outro material que eu vou mostrar mais para frente. Esse alívio ele não pode comprometer o término e a saia já conquistada com a silicona pesada, tá? E depois seria moldado aí somente com o fluido. Tá? Então aí estaria uma dupla moldagem correta. Notem que na dupla moldagem normalmente a gente tem a área toda do dente moldada com a silicona leve. Tá? Mais uma vez aí mostrando o término em chanfro e a saia. Tá? Aqui uma boa dupla moldagem. Tá? E aqui também uma boa dupla moldagem realizada aí com a silicona leve. Então toda a área de interesse estaria em silicona leve.
Então, tá aí novamente o erro que pode ocorrer quando a gente faz uma dupla moldagem, onde não se adapta corretamente o molde, já com a silicona pesada, sobre o fluido. A gente observa aí a formação do degrau. Esse degrau vai atrapalhar na adaptação futura da pecinha que vai ser fabricada. Tá? Então tá aí a falta de encaixe do molde. Tá? Eu espero que eu tenha sido um pouco claro aí, né? E espero que vocês não cometam isso aí, né? Sempre que a gente tem a moldagem, a gente tem o fator do paciente também, né? Então, a gente tem que controlar bem aí o nosso paciente, fazer a moldagem da melhor forma possível para evitar esse tipo de situação, tá bom? Obrigado, pessoal. Até uma próxima aula.